Muito bem, queridos, uma boa noite a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje é uma daquelas noites convidativas para a gente ficar em casa. Você que veio, Deus te abençoe, sinal que você, como eu e como todos que aqui estão, deseja louvar o nome do Senhor. Queridos, hoje pela manhã nós começamos a trabalhar dois temas muito importantes naquilo que eu chamo de manifestações dos valores do reino de Deus. Nós vimos o valor do serviço cristão e nós vamos agora ver o valor que talvez dê um sentido mais expresso ao serviço, que é a convivência. Daqui a pouquinho vou te convidar a abrir a sua Bíblia, mas vamos dar uma retrospectiva do que vimos pela manhã a você que não estava aqui. Pela manhã nós vimos que servir é uma das expressões mais naturais do reino de Deus. Nós vimos juntos que somos servos, e servos servem. Servo não é apenas um título. Servo está relacionado àquele que faz algo para o seu Senhor. E nós todos, sem exceção, somos servos de Jesus. Oswald Chambers, num texto muito conhecido, diz que o nosso trabalho no reino de Deus, o nosso serviço no reino de Deus, é uma maneira de mensurar o quanto valorizamos o nosso compromisso com o Senhor. Você serve a Deus? Então isso é uma das formas pelas quais é possível mensurar o tamanho do seu compromisso com o Senhor. Pela manhã também vimos que servir é uma linguagem, é a linguagem do amor. Se você ama, tem prazer em servir. E nós também vimos vários exemplos de como o amor nos leva ao serviço. Porque você ama um familiar, ama, quem sabe, um irmão em Cristo, você é capaz de servir aquela pessoa. E você faz isso como? Da melhor maneira que você puder. Você ama a Deus, então você com certeza se sentirá motivado a servir o Senhor. A grande questão que vamos agora começar a tratar nessa noite é que nós somos servos, nós servimos o mesmo Deus, nós queremos trabalhar para o Senhor, mas a realidade é que nós somos pessoas diferentes. E como pessoas diferentes, por vezes temos dificuldade em servir juntos. Há pelo menos 3 desdobramentos da questão do serviço, da questão do ser servo de Deus. O primeiro, não servimos sozinhos. Há pessoas servindo com você. E isso já nos traz uma série de perguntas. Como são essas pessoas? O que essas pessoas sentem? Qual é a motivação dessas pessoas? Porque é possível, num segundo desdobramento desse pensamento, que nem todos os que servem tenham o mesmo sentimento. Talvez o motivo que te leva a servir a Deus seja a gratidão. E o motivo que leva a pessoa que está ao seu lado a servir o mesmo Deus é, quem sabe, o medo. As pessoas que nos cercam são diferentes. E, portanto, elas servem movidas por impressões, por sentimentos, com um perfil diferente. Qual será a força que nos leva a servirmos juntos?
O que quebra as barreiras do servir? O que aproxima as pessoas a servirem juntas? Na minha opinião, e nós vamos ver daqui a pouco através de 2 textos, o que faz os diferentes servirem juntos são pelo menos 2 elementos. O primeiro elemento é a comunhão. E o segundo elemento é a convivência. Nós não conseguimos servir juntos se não tivermos comunhão e se não convivermos, vivermos o Evangelho juntos. Sem comunhão e sem convivência, sabe o que acontece? Nós ficamos parecidos com aquele exército que está diante do inimigo, mas que em vez de atacar o inimigo, ataca a si mesmo. Você consegue imaginar essa cena? Do lado de lá os inimigos, aqui o exército, eles em vez de atacarem, em vez de focarem no inimigo, eles começam a se machucar. Eles começam a atacar os seus companheiros de fronte. Eles começam, quem sabe, em vez de atirar no inimigo, a atirarem nos colegas que estão ao seu redor. Sem comunhão e sem convivência, nós não conseguimos servir juntos. E para provar que com a comunhão e a convivência nós podemos trabalhar juntos, eu quero convidar o pastor Fernando a pregar esse sermão comigo. Ele vai compartilhar conosco o primeiro tema desse sermão: comunhão. Os que servem precisam ter algo em comum. Ter algo em comum é muito mais do que você sentar numa mesa, comer da mesma refeição com uma pessoa. Eu quero começar lendo com você um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 João, capítulo 1, verso 7. Esse texto que acabou de ser projetado diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa palavra comunhão vem do grego koinonia. Koinonia é algo muito singular, porque vai tratar justamente da ideia de ter algo em comum, uma sociedade, um companheirismo. Quando olhamos para essa expressão, essa ideia de comunhão, nós estamos indo muito além, como eu falei há poucos instantes, de sentar à mesa e compartilhar de uma refeição ou de fazer alguma atividade em conjunto. Comunhão, segundo Lau Bailey, diz o seguinte na visão dele: a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de serem unidos a Jesus Cristo. Quem estabeleceu essa nossa comunhão não foi uma amizade que brotou do nada. A nossa comunhão, ela tem um vínculo muito mais sério e profundo, porque a nossa comunhão, ela é formada por Jesus. A nossa comunhão não se dá pelo dinheiro, não dá por uma afinidade, porque geralmente nós temos a tendência de achar que a nossa comunhão com uma pessoa será melhor a partir do momento que temos algo em comum, uma afinidade. Por exemplo, torcer para o mesmo time. Mas a comunhão que nós, crentes em Jesus, temos é o sangue de Jesus. É algo muito mais profundo. É algo que nos motiva a trabalhar juntos, a servir juntos a esse Deus. Tanto é que, se nós olharmos com base nessa ideia de Bailey sobre comunhão, que a comunhão tem a ver com a relação pessoal que os cristãos gozam, que é através de Jesus, nós podemos ver que a comunhão entre 2 ou mais pessoas cristãs é alicerçada, única
e exclusivamente em Jesus e não apenas em algum tipo de sentimento empático. Sentimento empático, ele faz parte também da comunhão, mas ele não é a base. Você já dormiu bem e acordou de mau humor? Não sei se você já acordou de mau humor algum dia, né? Tipo segunda-feira, do nada, você acorda sem comunhão. Num dia você diz para uma pessoa: nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa querida por mim. Mas no mesmo dia você fala: ai, não aguento mais essa pessoa. Ou seja, no mesmo dia você demonstra o seu amor por essa pessoa e no mesmo dia você demonstra a sua vontade de não estar perto dessa pessoa. Quando nós temos uma comunhão baseada em um sentimento de amizade e não em Jesus, nós temos essa inclinação de deixar que as circunstâncias do dia a dia ditem para nós como será o nosso relacionamento. E o texto bíblico que foi lido, de 1 João 1,7, vai apresentar justamente essa verdade, que a comunhão nossa, ela precisa primeiro acontecer com Deus. Não adianta nós querermos ter uma comunhão um com o outro, sem antes termos a comunhão com o Pai. Porque a base da nossa comunhão é o Pai. Quando nos tornamos irmãos, muito mais do que amigos, algo muito mais profundo. E aí nós lemos na palavra que é necessário andar na luz com Jesus, como Ele está na luz. Para Stephen New, essa expressão andar na luz ali de 1 João, descreve sinceridade absoluta, ser, por assim dizer, de um só caráter, não ter nada para esconder e não fazer tentativa nenhuma para esconder nada. A comunhão, esse andar na luz, não é ocultar da outra pessoa alguma coisa, é apresentar de fato o teu caráter, aquilo que você é. Não tem como você ter comunhão, algo em comum com uma pessoa, ter uma sociedade, um companheirismo, quando você é uma pessoa de um caráter duvidoso, quando você não é uma pessoa que zela pelo caráter. Andar na luz tem a ver sim em demonstrarmos aquilo que somos. Como o pastor Guilherme falou, somos pessoas diferentes, pensamos diferentes. Por exemplo, numa vida familiar, dentro de uma casa, às vezes o marido tem uma forma de entender o mundo, e a esposa tem outra, e o filho tem outra, e o outro filho tem outra. E se você tem mais do que 2 filhos, cada um tem uma forma de entender. O que torna uma família unida? O que torna um casal unido? É apenas o sobrenome? Não, não é apenas o sobrenome. É que dentro da família nós podemos expressar quem nós somos. Podemos entender que um filho é mais genioso, que um outro filho é mais carinhoso. Podemos entender que existem limites a serem vencidos por um dos cônjuges. E assim, as diferenças, ao invés de nos afastarem, elas são transformadas em energia para nos unir e potencializar o nosso trabalho. Mas, para que isso aconteça, é necessário termos um elo muito forte que se chama Jesus Cristo. Porque é através de Jesus que a nossa comunhão se torna perfeita. E Jesus, ele faz justamente uma oração ali em João 17, visando justamente essa ideia. Porque a comunhão que nós devemos viver, Jesus orou para que ela existisse. Em João capítulo 17, versos 20 e 21, nós encontramos essa verdade na oração de Jesus, conhecida como a oração sacerdotal, da seguinte maneira, palavras de Jesus: e rogo, não somente por estes que Jesus está falando são os discípulos, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Ou seja, Jesus está orando pelos discípulos deles, que também já estava orando por mim e por você.
E o texto continua: para que todos sejam um. Todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa palavra é tão bendita que eu acho que seria muito jóia você ler comigo. Podemos ler esse texto? Vamos lá? E rogo Não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A nossa comunhão é um dos instrumentos usados por Deus para alcançar a humanidade perdida. Mas observe que nesse texto tem uma parte muito especial, para que eles sejam um em nós. Vejam, para que nós sejamos um, nós precisamos de Jesus. Se de repente há falta de comunhão na tua casa, na tua vida com o teu próximo, creia, talvez o que possa estar faltando para que as coisas se alinhem na tua vida é Jesus Cristo. Talvez não, é certeza, de acordo com essa palavra. A nossa comunhão, ela foi conquistada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E isso não se perde ou se corrompe com o tempo ou com as crises da vida. Amados irmãos, amigos, quantas coisas surgem no nosso dia a dia para acabar com a nossa comunhão, não é verdade? Crise é a palavra que mais tem sido usada nos nossos dias, no nosso dia a dia. São elementos que vão se levantar para acabar com a nossa comunhão, primeiramente com Deus e com o nosso próximo. Mas a nossa comunhão, a comunhão que Cristo deseja que nós tenhamos, ela é preciosa porque ela foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Essa comunhão, a comunhão promovida por Jesus, ela vai extirpar todo tipo de sentimento de competição. Porque algumas pessoas podem estar achando, não, há competição. Não há competição. A nossa comunhão com Deus extirpa, tira pela raiz todo tipo de sentimento de inferioridade. Eu não sou ninguém. Ele ou ela é toda poderosa. A nossa comunhão com Deus, ela extirpa todo tipo de sentimento de inimizade, de angústia, de ciúme, de inveja, de coisas que vão atrapalhar o bom desenvolvimento da obra de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário Jesus na nossa vida. Amém. Um tempo atrás, um grupo de pessoas, movido por sentimentos não bíblicos, mas sentimentos de disputa, tentou criar uma situação muito inusitada na igreja de Jesus. Na igreja de Corinto surgiu um grupo de pessoas que começou a tentar quebrar a comunhão da igreja. Algumas pessoas começaram a falar o seguinte: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, Pedro, outro grupo falando, eu sou de Pedro, um outro grupo eu sou de Apolo, e um outro grupo eu sou de Cristo. Essa foi uma das formas que o diabo colocou no coração de algumas pessoas para criar uma divisão e quebrar com aquela comunhão. E a resposta de Paulo é que todos são um no Senhor e trabalham para o mesmo Senhor com o mesmo propósito. Não tem como, meus queridos irmãos, viver em comunhão e não ser atacado. O inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para acabar com a nossa comunhão. Mas é por isso que eu e você precisamos da graça de Jesus para vencer este inimigo, dependendo de Jesus para viver focado em comunhão com Cristo e comunhão com o próximo. Portanto, se você está sentindo falta de comunhão, você precisa
está restabelecendo a tua comunhão com Jesus, para justamente você ir para o segundo elemento desse nosso estudo de hoje, que é a convivência. Afinal, sem comunhão, a convivência, como é que fica, pastor? Convivência, ela seria basicamente a continuidade da comunhão. Tem um texto na Bíblia que eu imagino você sabe de cor, que é o Salmo 133:1. Você se lembra desse texto? Eu vou ler a primeira vez e depois você lerá comigo. O salmista declarou assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Vamos ler juntos? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A comunhão cria vínculo entre nós através de Jesus. Mas a convivência, ela trabalha em nós o viver o Evangelho juntos. A convivência significa que nós tomamos uma decisão. Qual é? Nós vamos servir juntos. Nós vamos viver a vida cristã juntos. E o salmista, lá no Antigo Testamento, já usado por Deus, ele então declara esse texto tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso. Ele diz que é muito bom, é muito agradável quando os irmãos convivem. Na versão revista e atualizada, aparece o verbo viver, quando os irmãos vivem em união. A NVI preferiu conviver. A tradução aqui é do verbo yazab. Yazab significa que você vai habitar no mesmo lugar, você vai permanecer no mesmo lugar. Existe um comentarista desse texto chamado Judson Polin, que ele diz que a ideia aqui é que algumas pessoas tomam uma decisão, e a decisão é: nós vamos conviver, nós vamos viver juntos, nós vamos ocupar o mesmo espaço, que pode inclusive ser o espaço físico, mas também pode ser uma realidade de vida, como a vida cristã que nós estamos considerando nessa noite. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós decidimos que faremos parte da família de Deus. Nós aceitamos essa família. Nós conscientemente aceitamos que agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. De modo que ninguém pode aceitar a Jesus e desconsiderar a realidade da família de Deus, a realidade do corpo de Cristo, a realidade de que nós não servimos sozinhos, nós servimos com outras pessoas, nós não estamos sozinhos no caminho de fé. Há muita gente caminhando conosco. Eu não sei se você já foi para o litoral, num daqueles dias com muita neblina, com muita cerração. Você já viajou? Quando a gente viaja em circunstâncias assim, às vezes a dificuldade de enxergar o outro veículo à nossa frente é tão grande, que a polícia militar, ela resolve fazer um comboio. O carro da polícia vai à frente e nós vamos atrás, devagar, e descemos então a serra juntos. Mas de vez em quando não há tanta neblina, a gente desce sozinho. E nós descemos às vezes assustados com a possibilidade de do nada um carro frear e nós batermos nele logo à nossa frente.
Queridos, na vida cristã, nós precisamos partir do seguinte princípio: sempre existirão pessoas à nossa frente, ao nosso lado e atrás de nós. Talvez a neblina da falta de percepção, da convivência e da comunhão nos leve a esquecer dessas pessoas. Às vezes nós esquecemos que na vida cristã estamos servindo a Deus com outros. Às vezes até desconsideramos a presença dos outros. Desconsideramos que há gente diferente de nós servindo o mesmo Deus. É por isso que precisamos guardar no coração a realidade da convivência. Convivência significa que nós tomamos uma decisão. E qual é? Nós servimos a Deus juntos. Servimos a Deus com outras pessoas. Usando aquela ideia do verbo iassab, do conviver, nós decidimos sentar no mesmo chão onde estão outras pessoas. Aliás, esse verbo, que aqui foi traduzido por conviver, ele aparece lá no Salmo de número 1. Você se lembra quando o salmista diz que nós não devemos nos assentar entre os escarnecedores, entre aqueles que falam mal de Deus? Se não devemos nos assentar com eles, nós devemos sim nos sentar com aqueles que fazem parte da família de Deus. Ou seja, nós convivemos com pessoas. Nunca se esqueça disso. Há um trecho muito interessante de um livro de David Diamond. Olha o que ele escreveu. A convivência cristã se torna possível quando nós decidimos viver o cristianismo juntos e com a qualidade do amor cristão. Convivência é decisão, não é um acaso. Você precisa decidir que quer viver com o outro. Aliás, não só no reino de Deus, mas em todos os relacionamentos, nós precisamos tomar essa decisão. Porque convivência não é coisa apenas para a igreja. Convivência é coisa para a família, é coisa para o ambiente profissional. A convivência significa que, apesar daquelas pessoas que estão ao meu redor serem diferentes de mim, eu tomei uma decisão. E qual é a decisão? Eu vou viver com elas. Eu vou caminhar com elas. Eu vou caminhar com esse homem com quem me casei, com essa mulher com quem me casei. Eu vou andar com esses meninos que são frutos do meu matrimônio. Eu vou caminhar com esses colegas de trabalho. Eu decidi trabalhar aqui. Perguntaram se eu aceitaria essas condições. Não seria diferente no reino de Deus. Nós tomamos a decisão. Vamos viver juntos. Isso é convivência. E numa outra obra muito interessante de Richard Sibbes, nós servimos com uma marca. E qual é ela? É a marca do amor cristão. Nós não apenas decidimos viver juntos, mas nós decidimos viver em amor. Senão, seremos como a imagem que eu ilustrei no começo dessa mensagem. Seremos um exército que, em vez de atacar o inimigo, vai atacar a si mesmo. Imagine um soldado com uma pistola na mão, 12 tiros. Ele dá 12 tiros nos seus colegas. E quando chega o inimigo, ele vai atirar, não tem mais balas. Ele gastou tudo com os seus, com aqueles que juntamente a ele
estão vivendo a mesma realidade e o mesmo propósito. Convivência é decidir. Nós vivemos juntos. E se vivemos juntos, vamos viver da melhor maneira possível. Vamos viver em amor. Vamos servir com a marca do amor de Jesus. Servimos com comunhão, servimos com convivência. Qual seria o resultado de quem serve com comunhão e com convivência? O Rubens vai compartilhar conosco aquilo que Deus colocou em seu coração para fechar a nossa mensagem dessa noite. São essas marcas que o mundo espera de nós. As marcas de Jesus, que nós acabamos de ouvir, tanto do pastor Fernando quanto do pastor Guilherme, que a única possibilidade da convivência é através da comunhão e a comunhão em Cristo. Imagine só, se Jesus, quando vivesse aqui nesse mundo, ele só se aproximasse de quem ele gostasse. Imagine só como seria. Ai de Mateus, ladrão, Zaqueu, Maria Madalena, ai da Tatiana, ai de mim, ai da minha mãe. Que seria de nós se Jesus se aproximasse de nós porque ele achava que a gente era legal? Não, a marca é o amor. E incrível que até quem não é testemunhalmente de Jesus entende isso. Tom Jobim, numa música que vocês devem conhecer, disse que vou te contar o que os olhos já não podem ver. Aí ele diz, fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Até alguém que não viveu uma vida que representasse as marcas de Cristo, entendeu que fundamental era o amor. E o amor de Jesus é a sua marca principal. Ele não precisava de nós para nada. Deus não precisava da nossa ajuda para nada. A marca de Jesus, o nosso mestre e salvador, é fazer as coisas em parceria. Sendo Deus, não precisava disso, de formar parceiros, mas na sua sabedoria infinita e insondável, ele nos apresenta não só uma metodologia, mas um estilo de vida, uma vida que evidencia as marcas de Jesus. E quais são, dentre tantas as marcas que Jesus deixou para nós, eu queria destacar umas 4 marcas, que tratam de pontos bem específicos da vivência de Jesus entre nós. Quando Jesus nasceu, Deus escolheu um ser humano, uma mulher, para ser a mãe de Jesus. Jesus poderia ter aparecido no mundo. Ele não precisava ter nascido de mulher. Ele não precisava, ele poderia ter aparecido, ele era Deus. O Pai poderia ter mandado Jesus, aparece para os homens. Mas não, Deus quis envolver o homem no seu plano de resgate do homem. E a partir disso ele já revela essa marca. Deus manda um anjo que revela a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador. E como que Maria recebe isso? Maria recebe isso com grande alegria, apesar de temor. Mas ela recebe com grande alegria. Ela diz que a alma, quando ela recebeu essa notícia de que seria a mãe do Salvador,
Ela fez até um cântico, né, conhecido como Magnificat, que diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, Jesus Cristo, ao nascer, já demonstra esse primeiro sinal, essa primeira marca de que Ele quer se relacionar conosco e que mesmo sendo Deus, se submete a viver uma vida entre nós, a ser filho de uma humana normal, como qualquer um de nós, bem-aventurada, porque foi a mãe do Salvador, mas também escolhida por Deus entre as mulheres de sua época para ser a mãe do Salvador. Essa então seria uma primeira marca, uma marca de humildade, né? Preferindo, ao invés de aparecer, poderia ser até um espetáculo, Deus podia armar um espetáculo para o nascimento de Jesus, mas não, Ele fez que ele nascesse de forma humana e assim fosse criado. Continuamos com essas marcas que revelam a bênção da comunhão e da convivência entre nós, e através dessas marcas o mundo vai reconhecer que nós somos de Jesus, que quando Jesus foi exercer o seu ministério, também poderia ter feito sozinho, mas não, o que ele fez? Chamou vários discípulos. Olha que Jesus não selecionou empregados, Jesus selecionou discípulos. O que são discípulos? A não ser aquela pessoa a quem nós nos dedicamos com tão boa vontade no ensino, a quem nós dedicamos para que elas cresçam em sabedoria. Assim Jesus faz conosco. E assim nós devemos fazer uns com os outros. Essa é uma marca de Jesus. Essa é uma marca que nós devemos ter. Jesus, ele não se considerava superior aos outros. Aliás, abrindo um parêntese aqui, nós estamos testemunhando aqui hoje, nesta noite, neste sermão, um dos aspectos de Jesus assentar junto às pessoas. Essa ideia de sermão imponente, em pé, é coisa da modernidade. Até a Idade Média, o pessoal seguia o exemplo de Jesus. Lembre-se que no sermão, um dos sermões o sermão mais importante, vamos citar assim, da Bíblia, o Sermão do Monte, diz o quê? Que Jesus, vendo a grande multidão, assentou-se. E nós estamos aqui hoje pregando sentados, é justamente por causa da limitação do nosso pastor. Mas Jesus se misturava, se assentava, ficava no mesmo nível que os outros. É assim que Jesus ensinava. Ele não demonstrava, mesmo sendo Deus, que poderia ser maior que os outros. E quando foi chamado de mestre, perguntou: por que me chamas de mestre? Ele queria ter a certeza de que os seus discípulos o chamariam de mestre pelas razões certas, que as pessoas que o chamam de mestre chamariam das motivações corretas, porque Jesus não gostava de títulos. Ele vivia entre o povo. As multidões que o seguiam eram grandes, mas ele tinha sempre um grupo perto dele, onde ele comia junto, provavelmente se divertiam juntos, oravam juntos. Então Jesus, uma das marcas também que a igreja deve manifestar
ao mundo é essa, a marca da humildade, como nós vimos no nascimento, e essa marca do companheirismo e da parceria ao realizar o ministério. E olha que eu quero destacar bem claro aqui, que essa parceria não era por afinidade ideológica, não era por afinidade de gosto. Ah, eu vou convidar aqueles que pensam como eu. Não. Jesus foi tão santo nessa escolha, que ele escolheu para ser seus discípulos pessoas diversas, de formação cultural diferente, de gostos diferentes, de profissões diferentes. Tanto que ele chamou uns que eram os pescadores, como nós vimos no texto que estava aqui no telão, o texto clássico de Jesus convidando os discípulos. Ele convidou um coletor de impostos, Mateus. Ele convidou um médico. E assim foi formando a sua equipe. Então, essa é outra marca que nós vemos em Jesus e que devemos manifestar entre nós, quando formos buscarmos as nossas parcerias. Orem a Deus, não escolham amizades só porque você acha que essa pessoa gosta ou torce pelo mesmo time que você, ou gosta das mesmas coisas que você. Eu tenho ensinado para o meu PG, lá em casa, que o PG é uma fórmula muito legal de criar novas amizades. O PG não é grupo de amigos, igreja. PG que se perpetua com as mesmas pessoas, deixa de cumprir a sua função. Imagina o meu PG, o meu PG tem 7 anos, as mesmas pessoas estão lá. Não frutificou, essas pessoas não conheceram outras pessoas, não se misturaram a outras pessoas. E é muito bom, imagina isso, a bênção do seu PG, nascer um outro PG, mesmo que seja no mesmo bairro. E ali você vai conviver com pessoas diferentes, encarar de forma diferente a vida, aprender com experiências diferentes. Então essa é uma marca de Jesus. Outra marca de Jesus que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que até mesmo quando ele queria demonstrar o seu poder, quando ele teve que abençoar as pessoas com o seu poder, e ele poderia fazer isso sozinho, e ser reconhecido como Deus, mas o que ele preferiu? Preferiu convidar as pessoas. No episódio da primeira multiplicação dos pães, quando os discípulos estavam apavorados do que fazer com aquela multidão, o que Jesus disse para eles? Dê-lhes vocês algo para comer. E olha que com isso, Jesus não estava jogando a banana para cima deles, não. Jesus estava dando a oportunidade deles participarem juntos daquilo que seria marcante para a igreja de Jesus. Daquilo que seria um testemunho marcante para aquela multidão que estava ali convivendo naquele dia. Não se considere superior. Trabalhe em equipe, ceda, dê oportunidade. Às vezes a gente pensa que justamente o contrário do que Jesus ensinou. Nós queremos conviver por merecimento. Aquela pessoa, aquela família não merece a companhia da minha família. Aquela pessoa não merece trabalhar na minha equipe do teatro porque ela ainda não é capacitada. Essa pessoa não merece cantar no coro porque ela ainda não tem técnica vocal. Olha, é para isso que servem os ministérios da igreja. Não é para fazer espetáculo, é para que os servos de Deus aprimorem os seus dons,
vivam os seus dons. E isso só é possível se nós considerarmos uns aos outros, não como superiores, mas considere-se, Jesus já dá a regra, considere-se inferior aos outros. Considere-se inferior aos outros. É uma dica. Mesmo que você seja mais rico, mesmo que você seja mais sábio, aliás, o mais sábio sempre vai agir assim. Vocês nunca vão ver um sábio, não estou falando um culto. Vocês nunca vão ver um sábio agindo com arrogância. Uma pessoa culta vocês podem até ver. Agora um sábio não. E é assim que Jesus agia. Outra marca da igreja de Jesus, outra marca de Jesus e outra marca que a igreja de Jesus deve revelar. Mesmo ele sendo Deus, podendo fazer os milagres sozinho, ele convidou os discípulos a participarem com ele. Interessante também notar que até ao morrer, Jesus sentiu falta de companhia. E olha que ele estava em muito má companhia. Vocês sabem qual era a companhia de Jesus na cruz? Vocês sabem? Os nossos pecados. Os nossos pecados eram a companhia de Jesus na cruz. Ele estava ali por nós. E até nesse momento, que o peso foi tão grande, imagina, o pecado de todos nós sobre um único ombro humano. Era Deus, mas era homem. Jesus clamou ao Pai: meu Deus, por que me desamparaste? Então, até em meio ao sofrimento, Jesus precisava também, na sua deidade, ele precisava da companhia do Pai, do Deus Pai. E na sua humanidade, ele também precisava da presença de Deus para encarar aquele momento tão doloroso, mas que foi definitivo, a marca definitiva para a nossa comunhão, a marca definitiva para a nossa salvação, que foi o seu sacrifício na cruz. E após o seu sacrifício, a sua morte, ele ressurgiu e está na companhia do Pai. E até no céu, ele marcou encontro com um humano. Não é? Lembra do ladrão na cruz? Estarás comigo no paraíso. Então Jesus nunca quis viver só. Deus nunca quis viver só. E Deus não nos criou com aquela visão do grande Big Brother, do Big Brother, né? Do grande irmão, do grande pai, de ficar ali assistindo os seus filhos viverem. Deus não nos criou assim. Deus nos criou para convivermos juntos e juntos dele. Ao resgatar o homem, Deus nos convida a demonstrarmos as marcas de Jesus. Essa é a evidência que nós devemos mostrar ao mundo. Já foi lido aqui o texto da oração sacerdotal, que diz que eu e o Pai somos um. Assim sejamos também nós, um em Cristo. E essa marca que eu convido todos nós demonstrarmos, a marca da unidade, que é diferente da unanimidade. A marca da unidade. A unidade só se dá em Cristo.
A unidade não se dá em acordos. A unanimidade pode até se dar em acordos. Eu acordo com o pastor Fernando, faço um acordo com o pastor Guilherme, e nós somos unânimes numa ideia. Agora, a unidade se dá em detrimento dos acordos, até nos desacordos. Aliás, arrisco a dizer que principalmente nos desacordos, porque quando nós não nos entendemos, nós nos lembramos que em Cristo nós somos um. E em Cristo nós demonstramos a marca do amor, a marca de Jesus. Então eu deixo para vocês duas perguntas nessa noite. Qual é a nossa marca? É a marca da comunhão? É a marca da convivência santa? Mesmo em desacordos? Mesmo com ideias contrárias? A marca do amor é frequente entre nós? Se não for, se você ainda não vive isso, eu convido a você a fazer essa oração em forma de canção. E se você já vive isso, ou tem propósito de viver essas marcas de Jesus, na comunhão e na convivência, e no serviço cristão, cante também essa canção, de forma que nós testemunhemos que Jesus é a marca desta igreja, e que a comunhão e a convivência só se dá nele, por ele e para ele.